Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. O aumento da participação de mulheres na mesa diretora da Câmara sempre foi um dos principais objetivos da bancada feminina. Para isso, parlamentares também trabalham para estimular a participação da mulher na política e também no processo eleitoral. Apesar de as mulheres representarem mais de 50% do eleitorado e da população do país, somente em 2018 elas chegaram a 15% do total das cadeiras na Câmara. Nas eleições municipais de 2020 para as prefeituras, apenas 12% das mulheres foram eleitas e para as câmaras municipais, só 16%. Na Câmara, o resultado da luta das bancadas femininas por aprovação de novas leis veio com o aumento da participação das mulheres na mesa diretora e também o fortalecimento da bancada, com mais espaço para discutir e aprovar suas propostas. E nós vamos conhecer mais detalhes sobre essa articulação com a deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, eleita para a terceira secretaria da Câmara, e a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, que foi a primeira mulher a presidir a Comissão Mista de Orçamento e também foi ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República. Bem-vindas, deputadas. Obrigada. Obrigada por atender o nosso convite, por participar aqui. Obrigada. Bom, deputada Geovânia, vamos começar pela senhora para falar dos desafios de integrar não só a terceira secretaria, mas a mesa diretora da Câmara. Então, nós já participamos enquanto suplente na mesa diretora e agora nós estamos aí ocupando a terceira secretaria da mesa diretora. E é um privilégio, né, Flávia Arruda, nossa amiga deputada Regina, que nós mulheres poucas vezes temos essa oportunidade de enfrentar o desafio de estar na mesa diretora, porque são 7 titulares da mesa e muitas vezes, em muitos mandatos, não tivemos a participação da mulher. Hoje estamos em 2 mulheres, eu e a Rosângela, onde fomos eleitos pelo plenário, indicado pelo nosso partido, no meu caso pelo PSDB, e numa secretaria muito importante, e eu costumo dizer que é o RH, Flávia, da Câmara, porque trata da questão das licenças, trata das faltas, das justificativas, de algumas situações onde o parlamentar vai em missão oficial através da Câmara Federal. Então, a gente a todo momento está no atendimento dos parlamentares, sem contar a nossa também função de estar à disposição da mesa para presidir, para comandar os trabalhos, e é muito importante a nossa participação, a nossa sensibilidade, e essa é uma luta da bancada feminina. Mas eu digo que para estar ali também tem que ter coragem, porque é um desafio estar trabalhando num local onde a sua maioria são homens, né? Nós temos 513 deputados, somente 77 foram eleitos, 15% do parlamento, da Câmara Federal, são mulheres. Então, nós precisamos cada vez mais lutar por esses espaços, estar à disposição também, porque isso depende também da nossa iniciativa, para ter a coragem de enfrentar os desafios, de participar de uma eleição que é no plenário da casa, mas graças a Deus, estamos ali fazendo o nosso melhor e representando as mulheres, podemos dizer, do país. Deputada Flávia Arruda, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua experiência como presidente da Comissão Mista de Orçamento, que não só a maioria da comissão, mas sempre a mesa da Comissão de Orçamento foi de homens. Como é que foi presidir a Comissão de Orçamento? Foi um grande desafio, mas uma honra também muito grande, que eu fui a primeira deputada mulher a presidir a Comissão Mista de Orçamento, com o apoio inteiro da bancada feminina, porque como a minha amiga deputada Geovânia disse, a gente sempre está incentivando e colocando as mulheres para ocupar esses espaços, que ainda são menores, mas que com a nossa determinação, a nossa união, a gente vai cada vez mais alcançando espaço. Foi um desafio muito grande, mas eu acho que mostrou para todas as mulheres e para os homens, para todo mundo da política, que as mulheres também têm capacidade de participar, dialogar e de presidir qualquer tipo de comissão. E não só a comissão das mulheres, comissão dos direitos, mas sim de participar de todas as discussões, inclusive a do orçamento. Então foi uma experiência muito rica, muito boa para todas nós, e eu espero ter
podido fazer ali um papel representando as mulheres, que acho que daqui para frente nós temos que não só termos mais mulheres lá, mas em todas as edições, em todos os anos que as comissões são instaladas, precisa sim ter mulheres participando da discussão do orçamento do país, porque a mulher tem um olhar também muito atento a todas as pautas que são fundamentais para o país. Deputada Geovânia, o aumento da participação da mulher agora no Congresso, isso também resultou em aumento das propostas que são apresentadas pela bancada feminina? Então, a gente costuma dizer que o perfil tanto do homem quanto da mulher, né, são distintos. Nós com a sensibilidade da mulher, nós com um olhar de mãe, muitas vezes de avó, irmã, filhas, nós conseguimos trazer isso para o parlamento, onde as políticas públicas, elas são construídas, porém muitas vezes a falta dessa mulher também causa um prejuízo, principalmente nas questões sociais, de saúde, de assistência social, como a Flávia colocou, e eu achei fantástico quando ela presidiu a Comissão do Orçamento, quando se discute o orçamento do país, ter também um olhar feminino. Então, tanto nas comissões, na mesa, em qualquer lugar, construção de políticas públicas tem que ser feito com igualdade, com responsabilidade e com um olhar feminino. Então, com o aumento dessas mulheres, com certeza, a gente conseguiu pautar mais, né, projetos de lei, tanto nas comissões quanto no plenário da Câmara, projetos esses voltados às mulheres, porque muito das iniciativas partem de nós, porque nós sentimos o problema no dia a dia, na nossa casa, no trabalho, com os nossos familiares, independente do espaço onde a gente está. Então, consegue trazer isso para a Câmara e, com certeza, isso você acaba refletindo em todas as mulheres do país, que somamos mais de 50% dos brasileiros e brasileiras. Agora, sobre essa subrepresentação, nós vimos nas últimas eleições municipais que 900 municípios ficaram sem uma representante, uma vereadora sequer. Nesse caso, como fazer para vencer essa dificuldade de ter acesso aos espaços de poder? Bom, infelizmente a gente ainda enfrenta esse grande desafio que é dar oportunidade às mulheres de disputar a eleição. Começa daí. Eu acho que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional e muito disso que a deputada Geovânia falou, porque a gente, o olhar atento da mulher e a participação da mulher também aqui dentro do Congresso Nacional, consegue perceber aonde estão as dificuldades. A gente traz para dentro do Congresso a realidade nossa do dia a dia. E uma dessas realidades é essa, a dificuldade da mulher entrar, começar a participar das eleições, disputar cargos. E uma das aprovações fundamentais aqui, eu acho que é a cota para mulheres. A gente quer viver numa sociedade que não precise mais ter cota. A cota, ela segrega muito. Porém, ela é necessária ainda. A gente sonha com um dia que não precisemos mais ter cotas, mas enquanto isso a gente precisa sim para poder dar espaço e oportunidade para que mulheres também participem do processo eleitoral, que é naturalmente já masculino, né? Essa é uma identidade, os homens que sempre participaram, apenas menos de 100 anos que as mulheres podem participar da política, seja votando e participando dela. Então, a gente precisa, sim, dar mais oportunidades. Eu acho que essa baixa representatividade nas eleições municipais se dá a isso também. Poucas oportunidades à mulher e isso, nós da bancada feminina e a deputada Geovânia pela segunda vez na mesa, que nos honra, nos orgulha muito, representa isso. Eu, em todos os lugares que vou, precisamos muito da participação de mulheres nos espaços de poder e principalmente na política, que é onde a gente tem a maior representatividade do que a sociedade quer. Que outras medidas a senhora elencaria para dizer que auxiliaram no aumento dessa participação feminina, além das cotas, porque também inclui os recursos, não é? E o tempo de TV, tudo isso teve nas últimas eleições. Que outras medidas facilitariam? Olha, eu acho que é um trabalho formiguinha, mas eu tenho feito muito pelo meu estado, no estado ao qual pertenço, Santa Catarina, percorrido os municípios e mostrado através do meu exemplo as dificuldades que eu passei, mas que em nenhum momento a gente fugiu dos desafios. Então, um trabalho de conscientização, de estar na ponta, com ações concretas voltadas às mulheres e dizendo que elas também podem sim, elas são tão competentes quanto os homens
para participarem da vida pública, porque muitas vezes elas colocam em empecilho, eu sou dona de casa, eu sou mãe, né, Flávia, a gente ocupa tantas funções no dia a dia, Regina, que a gente às vezes quer ficar lá, naquele espaço, e muitas vezes pensamos que não somos capazes, e nós somos capazes tão quanto os homens. Na verdade, a inteligência não se define pelo sexo, pela cor, pela raça, não. Define-se pela realmente a importância, a necessidade de participar, de trazer as nossas ideias e sugestões nessas construções de políticas públicas. E uma coisa que a Flávia, nossa ex-ministra também, que foi um prazer muito grande tê-la ali na Casa Civil, que ela trouxe, que foi a cota. Eu também não sou de acordo com cota, porque não tem que existir cota, não se mede por classe social ou independente de qualquer coisa. Mas a cota, ela serve para que a gente tenha essa segurança e consiga mudar uma cultura, quebrar o paradigma de uma sociedade culturalmente machista. A gente precisa mostrar que nós, mulheres, temos um papel importante no Congresso Nacional, que podemos sim estar aonde a gente quiser, ocupando cadeiras importantes. Então, para ter uma ideia, na nossa secretaria, que é a terceira, só 3 mulheres em toda a história da República participou, que esteve na mesa diretora, e foram agora, nos 2 últimos mandatos, ou seja, mostrar que a nossa competência é igual dos homens, mas o trabalho formiguinha na ponta, nos municípios, nos estados, é fundamental. E esse papel cabe a nós também, parlamentares. Agora, como ex-presidente da Comissão de Orçamento, eu queria que a senhora avaliasse também o que está sendo feito para que as políticas públicas voltadas para as mulheres, as políticas de gênero, sejam realmente incluídas no orçamento daqui para frente. É sempre um desafio muito grande todos os anos em que vai discutir o orçamento de ampliar esses recursos. Infelizmente, não tem sido assim ao longo dos últimos anos, porém, nesses 2 últimos anos, a gente conseguiu incluir aí na pauta feminina um aumento significativo na Casa da Mulher Brasileira, nas políticas de enfrentamento à violência. Então, pautas exclusivamente femininas e que nós sempre colocamos como bandeira. Mas o governo federal também tem aprovado centenas de projetos que saíram originários aqui do Congresso, da Câmara e do Senado, que a gente coloca a mulher como coadjuvante. Políticas públicas como as de assistência social voltadas à mulher, a distribuição de renda, a mulher sendo o esteio da família, o cadastro sendo o nome da mulher, regularização de terra também em nome da mulher, porque isso facilita muito a vida da mulher, que o homem que sai de casa, que leva tudo, que fica na mão da mulher. Então, essas políticas todas implementadas são caminhos que a gente vai galgando dia a dia e espero que a gente consiga avançar e nunca retroceder. E isso é fundamental no orçamento. A gente não pode nunca diminuir o orçamento voltado para políticas prioritárias da mulher. Eu acho que, tendo a bancada feminina tão unida, tão arraigada, assim, culturalmente, para poder ocupar esses espaços, nós somos apenas 77, mas somos bravas, fortes, ver que todas essas pautas, quando a gente está unida, a gente consegue avançar. O que a gente precisa agora, na próxima eleição, com a ajuda de nós todas parlamentares, porque a gente sabe o trabalho que a gente precisa fazer e é com a gente mesma. A Geovânia falou as dificuldades que nós todas temos. Somos mãe, esposa, filhas, a gente tem uma preocupação geral com a nossa casa, com a nossa família, mas com muita vontade de estar na política e incentivar outras mulheres a participar. A gente não pode jamais ter retrocesso. O que a gente precisa agora é avançar cada vez mais. E, quem sabe, alcançarmos o nosso sonho, que é ocupar 50% das cadeiras do parlamento, que é a representação, que a sociedade, a representatividade da sociedade. Mais de 50% da população é feminina. A gente precisa ocupar essas cadeiras aqui no Congresso também. Sim. Deputada Geovânia, e eu queria que a senhora falasse também de um dos desafios da bancada feminina, que embora ela tenha trabalhado unida em várias pautas, mas tem uma divergência partidária. Como é que é trabalhar isso com esses temas? A gente costuma dizer que a bandeira da mulher, ela vai além de qualquer bandeira partidária. Eu sempre digo que a bandeira partidária, todas nós pertencemos ao partido e é necessário, para poder participar do processo eleitoral, mas passadas as eleições,
enrola-se essas bandeiras e vamos lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, com respeito. E nós, mulheres, temos esse grande desafio e trazer isso para o parlamento. Quando se fala da mulher, da participação da mulher, não é só para ocupar o espaço, mas é para realmente lutar por políticas mais justas. Quando a gente fala de políticas para o idoso, assistência social, que você falou, Flávia, inclusive, na regularização fundiária, mesmo lá no município, quando, inclusive, eu fui secretária de assistência social em Criciúma, lá no sul de Santa Catarina, e saúde, a gente lutava realmente para que essas mulheres tivessem essa segurança, porque uma separação, quem fica com o cuidado dos filhos são as mulheres. Então, essa garantia, dignidade, buscar realmente reduzir a violência contra a mulher na ponta, que é uma das grandes bandeiras da bancada feminina, então ela transcende bandeiras partidárias. São essas lutas que nos unem, independente se é de esquerda, se é de direita, o que nós queremos é um país mais justo e principalmente com menos violência, que a gente tem contemplado a cada dia o aumento significativo de mulheres. Nós temos um número que é absurdo, a cada 2 horas uma mulher sofre um feminicídio. Ou seja, o que nós podemos fazer, eu digo, para acabar com isso, mas nós buscamos hoje minimizar, reduzir, até que a gente chegue a um número, sem número algum. Nós não queremos mulheres sendo vítimas de violência, mas todas essas políticas, alterações na lei de Maria da Penha, foi um grande avanço que nós tivemos. Algumas alterações que são realmente feitas, a maioria delas são feitas por nós mulheres, e não é independente de partido. Aqui realmente é a bandeira, é a mulher. Com certeza. Agora, deputada, voltando a falar sobre as questões eleitorais, nós temos uma novidade este ano, que são as federações partidárias. A senhora acredita que, de alguma forma, vai prevalecer algum que possa melhorar a participação da mulher na política? Eu acho que as federações, né, foi uma decisão do Congresso e, em algum momento, necessária. Porém, eu não sei se isso, de alguma forma, aumenta ou diminui as possibilidades da participação da mulher. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é se engajar. O que a Giovânia falou é a coisa mais certa do mundo. Quando se trata de pauta feminina dentro do Congresso Nacional, é absolutamente suprapartidário. Não existe um lado ou outro. O que eu acho que na política, muitas vezes, a gente também deveria diminuir essas polarizações, porque a polarização nunca é saudável. E sim, a divergência de ideias é a natureza do parlamento, da democracia, é o cerne da democracia. Mas todas as pautas que são relacionadas à mulher, e quando eu falo pauta relacionada à mulher, é pauta relacionada à família, a todos, porque a mulher é o esteio da família, a mulher une o idoso, a gestante, a pessoa com vulnerabilidade, o comerciante, o grande empresário, o empreendedorismo, a mulher participa de tudo na política. Então, não só essa federação, mas eu acho que os partidos políticos têm entendido e compreendido que quanto mais mulheres participam, mais justo fica o processo democrático e também as políticas públicas para o país. E eu volto a insistir, nós mulheres vamos construir, estamos construindo a participação de mais mulheres e eu tenho certeza que a gente vai no próximo ano, agora em 2023, com essas eleições de 2022, ocuparmos mais cadeiras. E aí sim a sociedade vai ver o quão mais justo e o olhar tão fraternal que nós mulheres temos no âmbito também da política. Deputada Giovânia, com todo esse trabalho que tem sido feito, qual a expectativa de aumento, quantos % a senhora acredita que vai aumentar da participação feminina, não só aqui no Congresso, mas também nas assembleias legislativas, que também têm esse trabalho? Eu sempre digo que nós, deputadas eleitas, né, senadoras, governadoras, a gente acaba sendo um reflexo. Quando um estado, por exemplo, o meu estado, como vários, nós tínhamos 2 deputadas federais no mandato anterior, nós pulamos para 4. E nós estamos trabalhando para que realmente os partidos não coloquem lá mulheres só para ter o 30%, porque na maioria das vezes o 30% é da mulher, né, porque é um dos sexos, mas a participação sempre na minoria é a mulher. Porém,
nós precisamos trazer mulheres que realmente estejam engajadas, que querem fazer a diferença, porque esse é o real sentido de estar na política, é fazer a diferença na vida das pessoas e que aceite o desafio para que essa realidade, no mandato passado eram 9,9% por aí, né, de mulheres na Câmara Federal. Hoje nós estamos em 15%, já tivemos um salto. E o meu objetivo e de todas as mulheres que aqui estão é, no mínimo, na próxima eleição, nós ter aí pelo menos 30%. Eu acho que vai ser um salto, né, dobrar o número que nós temos hoje. E como nós, lá na ponta, somos o reflexo, a gente percebe que muitas mulheres, no dia a dia, passam por nós, nos encontros de partido, nas cidades, quando nós viajamos, os roteiros que a gente faz, as mulheres, olha, eu vou me candidatar a vereadora porque você é a minha inspiração. Ou eu vou candidata a deputada estadual ou federal porque você me inspirou. Isso eu ouço todos os dias. E isso nos dá mais força e vontade e energia para que realmente a gente mude essa realidade. Somos mais 50% do eleitorado e precisamos que esse percentual, esse reflexo dessa sociedade também esteja no parlamento, tanto aqui quanto nas prefeituras, nas câmaras municipais. Você colocou mais de 900 câmaras municipais, não tem vereadoras, né? E, inclusive, teve um município que eu fui, Flávia, que a briga era para buscar homens, porque a maioria era mulheres, mas isso é muito difícil de a gente conseguir, sabe? Então, são pequenas ações na ponta que a gente consegue ter o reflexo em todas as câmaras tanto municipais, as assembleias legislativas e aqui no Congresso Nacional. Mas a minha perspectiva e a expectativa é grande que a gente consiga dobrar esse número. Deputada, só uma última pergunta, que é uma das denúncias que sempre surgiram nas eleições passadas, que foi a questão da candidatura laranja de mulheres, né, que muitos partidos acrescentavam, eram praticamente só nomes, para ter os 30%. Como vencer esse desafio e realmente colocar mulheres engajadas para poder atuar com a pauta feminina? Esse, Regina, é um tema muito importante para todas nós mulheres. A deputada Giovânia falou uma coisa aqui que é corriqueira na nossa vida. Eu também encontro no dia a dia mulheres, meninas, jovens que falam, eu me espelho muito em você. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de representar milhares de mulheres que queriam ocupar espaços, não só na política, mas na sociedade, no poder ou dentro da sua própria casa, ser uma voz, né? Então, a gente tem uma missão muito grande. Quando a gente escuta essas pessoas falarem para a gente, olha, eu sou entusiasta, eu te admiro, eu vejo você. Isso nos fortalece cada vez mais, porque os desafios são inúmeros. É claro que nós, mulheres, tem dia que os problemas que a gente tem que enfrentar em casa, na família, ou até mesmo com esse machismo que existe não só na política, também como nos partidos políticos, que é a origem desse processo, a gente fala, mas é por isso mesmo que eu vou enfrentar, é por isso mesmo que eu vou batalhar. Então, essa coisa das candidaturas laranjas, eu acho que a gente vai ter isso como ultrapassado para os próximos tempos. Porque os dirigentes partidários que acharem que vão colocar mulheres apenas para cumprir uma cota serão punidos. E principalmente porque as mulheres hoje estão muito mais preparadas, estão muito mais encorajadas e saibam que tem aqui mulheres que enfrentaram e enfrentam esse dia a dia para segurar na mão uma da outra e dizer vamos firmes, vamos em frente, vocês também podem e vocês serão eleitas a partir do momento que vocês acreditarem que nós todas segurarmos umas nas mãos das outras. Deputadas, muito obrigada pela participação aqui. Foi muito bom poder discutir essa questão da mulher na política. Obrigada, Regina, né? Obrigada à programação da TV Câmara, elas pautam e a gente está sempre à disposição. Nós queremos esse país aí representativo com mulheres aqui no Congresso Nacional. Um país mais justo passa pela maior participação das mulheres na política. Muito obrigada. Obrigada. Eu conversei sobre o aumento da participação das mulheres na política com duas parlamentares atuantes na direção da Câmara. A deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, eleita terceira secretária da Câmara, e a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, que foi a primeira mulher a presidir a Comissão Mista de Orçamento. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.